a todos. Boa noite a todos. A gente vai dar continuidade hoje à noite ao curso de segurança com o Dr. Luiz Antônio. Nós tivemos a primeira aula na semana passada sobre engasgo. Antes de começar a aula, antes de apresentar o Luiz Antônio para quem não conseguiu assistir a aula da semana passada, nós gostaríamos de agradecer à Sociedade de Pediatria pelo espaço para essa parceria entre pediatras e profissionais de saúde que cuidam de crianças, né, entre as famílias também. Esse é um bloco de aulas que o Luiz preparou com muito carinho aí, pensando exatamente nessa parceria em trazer esclarecimentos para quem está no dia a dia cuidando das crianças, né? Antes de começar a aula, eu gostaria de falar, Andressa, você põe os dados da instituição. Hoje a nossa campanha de solidariedade, a gente tem feito em algumas aulas o pedido de doações voluntárias para algumas instituições aqui do Distrito Federal e do entorno que passam por situações de muita carência nesse momento, né? Essa é uma instituição que a gente tem um colega que é o Dr. Gilson, que trabalha nelas, né? A Associação das Filhas do Puríssimo Coração de Maria. Tem os dados aí, são orfanatos que cuidam de crianças em Planaltina de Goiás, na cidade de Osfaia e em Valparaíso. A gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, vivemos todos momentos difíceis, né, de estresse, cada um com as suas batalhas, com as suas lutas, mas algumas lutas são mais difíceis que outras. Então, essa campanha, essas aulas são gratuitas, não é uma doação, é voluntário, quem puder ajudar com 5, 10, 1, 2 reais, quanto o coração puder. Depois, essas instituições que a gente está ajudando, lá no site da sociedade, quem não quiser, quem não conseguir doar agora, pegar os números, mas lá no site da sociedade, spdf.com.br, a gente tem a lista das instituições, já foram outras que participaram, e assim nós vamos. A gente sabe que são poucas as doações, mas um pouquinho que entra, às vezes, é exatamente aquilo que a instituição está precisando, e por isso a gente segue em frente nessa corrente do bem e da solidariedade. Dando continuidade à aula, então, a Andressa depois põe os dados lá no chat para a gente, né? Dando continuidade à aula, então, hoje o palestrante é o Dr. Luiz Antônio. Ele é instrutor de suporte avançado de vida em pediatria desde 1999, tem a pós-graduação em emergência pediátrica no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, também é professor do curso de medicina da Uniceplac, e está aqui com a gente mais uma vez para conversar sobre esse tema que é tão importante, as queimaduras. O Junho Laranja é uma campanha de conscientização da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Eu não sei se o doutor Ricardo conseguiu entrar, mas ele fez um alerta que a gente tem, que chamou a atenção, né? Ao longo da pandemia, nós observamos nos consultórios, no pronto-socorro, o aumento, sim, de alguns acidentes, né, domésticos, as crianças em casa, elas ficam com a energia ali e ficam mais suscetíveis. A gente geralmente observa isso nos períodos, no finalzinho das férias, começam a acontecer alguns acidentes, né? E esse ano atípico, como foi 2020 e 2021, nós observamos o aumento desses acidentes e um deles foi a queimadura. E aí eu vou deixar a palavra com o Dr. Luiz Antônio para explicar para a gente por que a gente está preocupado com isso. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigado, Andréia. Obrigado a presença aí de todos. Para início de conversa, a gente já vai dizer que a nossa apresentação tem 36 slides, não precisa estressar, tudo rapidinho. A gente procurou fazer um trabalho em cima de valores de fácil entendimento, né, para a população, tendo em vista que a gente quer passar para todos os pais, professores, né, profissionais que não são da área de saúde, para que entendam um pouco
né, para que seja evitada aí complicações, né, relacionadas à queimadura. Não fosse a Covid, a gente já estava aí no primeiro dia das festas juninas, né? A Covid está atrapalhando, já atrapalhou um ano, está atrapalhando o segundo, né? Campina Grande, não sei se está parada, mas pelo menos aqui o nosso São João do Cerrado esse ano não tem, né? Eu acho que já estava compartilhada a minha tela ou não? Eu preciso compartilhar de novo, né? Compartilhar de novo, Luiz, porque entrou na campanha de solidariedade aí. Tá. Ok, tudo certo. Bom, então aí o nosso contato no Instagram e o nosso pacote aí de aulas voltadas a pais, professores, a todas as pessoas, não necessariamente da área de saúde, né, para que a gente entenda um pouco das situações voltadas para urgência e emergência. Então, dia 24 a gente falou do engasgo, né? Hoje nós vamos falar de queimadura. Na próxima semana nós temos aí uma terceira aula de ingestão de corpo estranho, a doutora Ana Luísa vai nos prestigiar. No final do mês nós vamos falar de maternidade e saúde mental, e entrando em julho, prevenção de acidentes, e no dia 13 de julho, resgate da autoridade dos pais. A prevenção de suicídio é uma aula que deverá acontecer em setembro, a gente não tem ainda o dia definido ainda, mas está previsto para setembro, tendo em vista que é o mês de prevenção aí do suicídio. Bom, então, dando andamento aí a nossa aula, para a gente ganhar também mais um tempinho, a galera poder descansar mais um pouco depois de boas horas aí de trabalho, né? Então, nós vamos começar a nossa apresentação. Eu preciso tirar só aqui as imagens que estão na minha frente. Bom, vamos lá. Então, queimadura em tempo de Covid. Como não tem festa junina, espera-se que em tempo de Covid aconteça menos, né? Será? Vamos ver o que está acontecendo aí no Brasil em tempos de Covid. Então, para início de conversa, né, a queimadura é um dos traumas mais graves e uma das principais causas de morte não intencionais em crianças, tá? O impacto desse acidente é consequência de lesão física e das complicações relacionadas a essas lesões, né? O tratamento da queimadura é altamente especializado, precisa de profissionais habilitados para tratar, então não é fácil, tá? O tratamento é prolongado, ele tem um altíssimo custo e está associado a grandes perdas sociais, estéticas e econômicas, né? Então, nós temos aí que os acidentes, de uma maneira geral, né, é a principal causa de morte em crianças de 1 a 14 anos. E as queimaduras, elas aparecem aí próximo de 6%, né? E se pegarmos todos esse grupo, a metade, né, e próximo da metade, em torno de 48%, está no grupo de 1 a 4 anos de idade, né? Então, a idade aí que a galerinha está começando a andar, começando a correr, pular, explorar e avançar para tudo que é canto, né? E nós vamos entender o que isso significa, né, do ponto de vista do queimado, né? Então, está aí, para esclarecer se a pandemia reduziu a quantidade de queimados, né, a quantidade de acidentes por queimadura, né, é totalmente o contrário, né? Depois do início da pandemia, as queimaduras cresceram em torno de 25%, mais ou menos. Tem estudos que diz mais, estudo que diz um pouco menos, mas é por aí, tá? Então, os casos aumentaram bastante, né? As queimaduras são a segunda maior causa, né, de hospitalização por motivos acidentais, né?
E onde acontece, né? Acontece exatamente dentro da nossa própria casa. A maioria das vezes é dentro de casa e na cozinha, né? Então, aí, em período de pandemia, a criançada deixou de ir para a escola, onde era um ambiente bem seguro do ponto de vista aí, de acidente por queimadura, e ficou dentro de casa, onde o ambiente está um pouquinho mais relaxado, né? Então, eu peço aí a galera, os pais aí que estão presentes, que observem bem esse detalhe, e é por isso que o número de casos aumentaram nesse período de pandemia, né? Aí, por que que isso acontece, né? Exatamente porque as crianças, né, principalmente aquelas que nós dissemos agora há pouco, de 1 a 4 anos, são extremamente curiosas, exploram o ambiente o tanto que podem, arrastam cadeira, sobem, mexem em tudo, né? Eles estão em período de aprendizagem, então eles estão ali exatamente para explorar tudo que tem, né? E observe pais, mães, professores, né? Vocês são modelos, né? Dentro de casa, as crianças estão observando tudo que você faz. Eu costumo dizer que a criança aprende tudo que vive, né? Então, você pode ser um modelo do bem e pode ser também um modelo do mal, né? Como assim? Vamos dar um pequeno exemplo aqui, né? Digamos que você está fazendo um ovo frito em casa, né? E aí você quer mostrar para o seu filho que você é craque no preparo do ovo e que joga para cima, para de um lado, para de outro. O que é que está passando na cabeça dessa criança, né? Cara, depois que meu pai sair, daqui a pouco eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa, né? E começa a fazer aí malabarismo, né? Com frigideiras aí com fogo, né, correndo um risco altíssimo, né, de complicar. Então, para que seja um modelo positivo, né, na frente da criança, não precisa fazer esse malabarismo, não. Faz da maneira mais simples, explique à criança o que você está fazendo, vai dando aulas ali durante o momento, mas aulas para o bem, né? Então, cuidado com o seu exemplo dentro de casa, tá bom? Uma outra situação crítica, né, que favorece também a criança sofrer queimadura é o que nós chamamos de estresse tóxico. A criança, principalmente nessa idade de 1 a 4 anos, passa por um período de extrema irritabilidade. A criança acorda várias vezes à noite, os pais procuram os pediatras, não aguenta, ele corre, leva para a cama para dormir perto de mim, né? Quer dizer, piora mais a outra situação ainda, né? A criança tem bastante medo, tem muita ansiedade nesse período, né? E acaba, assim, favorecendo, né, a situações críticas e de risco, né? Aumenta a vulnerabilidade da criança durante esse período, porque ela explora mais, né? Então, ela fica mais vulnerável ao trauma. Tá? Então, tem que tomar cuidado nesse período, principalmente de 1 a 4 anos. Tá? As causas de queimadura, né, são várias. A gente vai falar das principais delas aqui. A gente não pretende assim, explorar todas as possíveis causas que não são, inclusive, comuns no nosso dia a dia. Né? Então, falando aqui da térmica, vamos falar do calor. Né? Então, está aí relacionado ao fogo, a líquidos e objetos quentes, né? E ao sol, né? Ainda bem que parece que a galera não está aí gastando muito tempo aí com as piscinas, né? Acho que está um pouco mais reduzido, os clubes não estão aceitando, né? Mas o sol também está dentro desse grupo aí, tá? Então, para dar alguns exemplos aqui, né? Vamos lembrar aí mais uma vez da festa junina. Então, a gente não vai ter essas festinhas aí, né? Com fogo, para pular fogo. Já fiz muito isso aí na minha infância, né? Então, vinha correndo, pulava por cima do fogo, né? Todo mundo tinha que passar por isso, né? Fazia um pedido e pulava o fogo, né? Ainda bem que esse ano aqui não deve ter muita festa junina por aí. Mas lembrar que a umidade relativa do ar de Brasília está caindo bastante, tá? Então, isso favorece o aparecimento de fogo, né? Nas áreas aí secas, né? Nas gramas, nas folhas, inclusive até sem causa aparente, né? Só pela incidência da luz solar, pelo reflexo ali de vidros, né? Acaba pegando fogo sozinho. Eu ainda estou para acreditar um pouco nisso aí. Eu acho que tem a maioria provocado mesmo aí, bituca de cigarro, né? Ou tem gente que vai mesmo ali e coloca fogo. Então tem que ter muito cuidado, porque a invasão, né, disso aí vai acometer casas, terrenos de pessoas
que não estão preparados ali para o socorro e correndo o risco de sofrer esse tipo de acidente, né? Não é bem líquido, né? É gel. Lembrar que o álcool em gel aumentou bastante, tem na casa de todas as pessoas, praticamente todas as famílias, né? E por causa disso aumentou também a quantidade de queimados, né? Então, o álcool em gel, como assim? O álcool em gel pega fogo, né? Nunca vi pegar fogo em álcool em gel. Você não vai ver mesmo, porque o fogo do álcool em gel costuma ser um fogo transparente, invisível, né? Então, tem que tomar cuidado quando esse álcool estiver próximo ali de fósforo, próximo de fogo, ali de boca de fogão, né? Às vezes está próximo e pode pegar fogo ali e você nem perceber, né? Não ter a percepção de que tem fogo, né? E às vezes encosta ali uma área do seu corpo, o cabelo, a roupa, né? E acaba pegando fogo ali sem você saber, né? Que ali tinha fogo, né? Então, esse é um dos grandes culpados também de ter aumentado a quantidade de queimados nesse período de pandemia, né? Falando de outras causas, né, existe a causa química, né, através da soda cáustica, de venenos, pilhas e baterias, né, onde a soda cáustica aí, contribui, então, todos esses objetos aqui contribuem com a queimadura mais para a área interna ali do nosso corpo, né, da boca para o esôfago, estômago, né, no aparelho digestivo, né? Lembrar que as pilhas, né, além de ter produto químico ali, elas também, se estiverem carregadas, ela tem os polos positivo e negativo, assim como as baterias, né? Tem polos também que podem provocar queimadura também, até elétrica, né? Se forem engolidos aí, né? Nós temos também outras causas, né? A elétrica, que o choque, né? O mais importante aí, né? E as pilhas e baterias que nós acabamos de falar. Tá? Nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês verem, mas antes vamos falar um pouco de classificação, né? Para que as pessoas não da área de saúde aí entendam o que significa queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Assim, de uma maneira bem simples, né? Vamos colocar que a de primeiro grau ela é bem mais superficial, ela aparece uma hiperemia, que é a vermelhidão, né? A gente pode ver aqui na mão, tá? É uma vermelhidão, calor no local, né? Fica quente, e dor. Nem sempre essa dor é muito significativa, né? Como acontece aquela queimação quando a gente pega muito sol, está ardendo, está queimando, mas não é grande coisa, a gente consegue sustentar, resistir, participar de nossas atividades aí de trabalho do dia a dia, né? Normalmente a resolução é espontânea, melhora sem deixar qualquer cicatriz. A de segundo grau, ela já é um pouco mais profunda do que a de primeira, né? Mas ela também deixa vermelho, também fica quente no local e a dor é mais intensa, tá? Já é uma dor que incomoda bastante, né? E ocorre a formação de bolhas. Essas lesões também podem se regredir até 3 semanas, mas algumas que são um pouco mais profundas podem deixar alguma marca significativa que pode fazer diferença no seu dia a dia, né? Futuro, né? E a de terceiro grau já é bem mais profunda, né? A dor que aparecia ali na queimadura de segundo grau já fica ausente, mas eu não vou dizer que quem tiver uma queimadura de terceiro grau não vai sentir dor. Não, vai sentir dor, porque ela pode estar de terceiro grau num ponto, mas pode estar de segundo grau um pouco lateral e de primeiro grau um pouco mais à distância, né? De forma que fica como se fosse uma classificação mista ali, né? Mas aonde acometeu o terceiro grau, geralmente não há sensibilidade dolorosa, né? A pele vai estar ressecada, sem elasticidade, né? Ela encolhe quando a gente pega ali, fazendo um churrasquinho, né? A gente faz aquela carne, a hora que começa a queimar demais, ela começa a reduzir, né? E é essa elasticidade, dessa elasticidade que nós estamos falando, né? Já são lesões que podem deformar bastante, né? E haver até necessidade de enxerto para reparação dessa lesão, né? Quem não se lembra aí, né? As pessoas que já viram nas mídias sociais aquela menininha correndo, né? Por causa do Vietnã, né? Com o corpo todo queimado, né? Eu achei interessante, eu fui atrás dessa menininha, né? E encontrei a foto dela um pouco mais, alguns anos depois, né? Aqui está ela, né? Já bem grandinha. Essa menina não morreu, ela foi socorrida, né?
continua viva até hoje, tá? E aqui está ela, né? Já mamãe aí, mas a gente pode observar aqui com muita deformidade de pele, né? Parece que a mão dela está íntegra, então não houve assim uma sequela motora importante aqui na mão, mas pode ser que ela tenha restrições em alguma outra área do corpo. Eu não fui a fundo aí nos detalhes, né, da sequela, mas essa aí é aquela menininha, né, que ficou muito conhecida aí na mídia, nas mídias, né, por causa da guerra do Vietnã. Tá? Aqui é um resumo geral, falando aí do primeiro e segundo grau, né? A gente não vai se ater aqui, foi exatamente o que nós acabamos. Deve fazer, no caso de uma queimadura, né? Como a gente vai prestar os socorros a um queimado ou a nós mesmos, né? Se formos a vítima. Então, no local, a gente precisa, né, buscar calma, buscar tranquilidade, se é que isso é possível, né? Dependendo da situação, às vezes até é impossível manter a calma. Mas tentar resfriar, né? Porque se for uma queimadura, né? O fogo, por exemplo, né? Vamos resfriar aí com água corrente, água fria, não é água gelada, tá? É água fria. Pode fazer uso de analgésico para aliviar a dor, né? Cobrir o local da lesão com um pano limpo, né? Para evitar o processo infeccioso local, né? Se acontecer em roupa, uma queimadura com roupas, né? Roupa pegando fogo, o agente ou a pessoa que está ali correndo, né? Deve deitar, rolar no chão ou cobrir com a sua própria roupa, com uma coberta, enfim, com o que encontrar ali que for possível, né? Cobrir aquela pessoa, para tentar reduzir o oxigênio ali que é necessário para que haja o fogo, né? Então a gente tem que reduzir a quantidade de oxigênio no local. Então quando você cobre a pessoa, você está reduzindo, né, a quantidade da queimação. Então aqui nós temos nessa figurinha, né, que o fogo adora o vento, né? Quanto mais você correr pegando fogo, mais o fogo vai aumentar em cima de você. Então tem que evitar sair correndo, a menos que você esteja ali à beira de uma situação em que o fogo vai te alcançar cada vez mais. Aí você tem que fugir, obviamente, do fogo, ou numa situação de desabamento, né? Você tem que sair daquele ambiente, tá? Mas lembre sempre, né? O vento gosta, tá? O fogo gosta do vento, né? Então tem que evitar, tá? Fazer isso. Falando mais de primeiros socorros, né? Quando tiver num ambiente em que tiver muita fumaça, a gente tem que lembrar, a fumaça sempre tende a subir. Então, você tem que tentar sair daquele ambiente rastejando, né? Para reduzir a inalação dessa fumaça quente, de produtos contidos aí nessa fumaça, que podem ser tóxicos, né? E acabar lesando os pulmões, tá? Então, a saída em ambiente onde tem fumaça é sair rastejando, tá? Aqui, só para lembrar mais uma vez, né, que o álcool gel está aí dentro de nossas casas e de forma que a gente tem que tomar cuidado com eles, né? Nós ainda vamos trazê-lo mais à tona daqui a pouquinho, né? Bom, já queimou e agora está cheio de bolha, né? E o que eu faço, né? Não é para furar, tá? Não fure as bolhas, tá? Pode usar, não use gelo local, como eu falei anteriormente, você pode usar água, né? Para tentar amenizar, se achar que está muito quente o local, né? Ou compressa úmida, tá? Mas não passe nenhum produto, não passa pasta de dente, não invente moda e produto que foi feito para escovar dente é para escovar dente. Óleo é para fazer comida, né? Ou alguns para lubrificação, enfim, não é para passar em queimadura. Tá? Quando for por algum produto químico, né? Tá em contato com a pele, então lave bastante com água e sabão, né? Ou às vezes, de preferência, sabão neutro, ou se não, pelo menos só a água. Tá? Se você não tem ideia do sabão que tem em casa, passe só a água e tenta remover o produto que pode estar provocando queimadura. Tá? Ainda dando sequência aos primeiros socorros, né? Se for ingestão de uma substância corrosiva, né? Como a soda cáustica que nós falamos aí agora há pouco, isso é uma emergência médica. Não tente fazer nada em casa, não dê nada para a criança, remova essa criança rapidamente a um pronto-socorro ou uma emergência médica para que condutas sejam tomadas adequadamente, tá? E se a queimadura for por um choque elétrico, nunca
toque na vítima, tentando puxar, né, sem antes procurar o quadro, perca mais alguns segundos, mas resolva definitivamente, tá? Para que você possa soltar aquela pessoa que está ali grudada no fio, no objeto que está eletrificado, né? As consequências, a gente já falou no início, né? Então, são sequelas estéticas, funcionais e emocionais, né? Então, você pode ter alguma deformidade importante, ficar assim para o resto da sua vida, mesmo fazendo reparações, às vezes não é possível, né? Voltar a um padrão estético bem aceitável, né? Vamos dizer assim, tá? Funcionais também, muitas vezes você perde a prensa da mão quando queima dedos, ou movimentação de braço, ou às vezes queimadura de pescoço, né? Onde você não vai conseguir fazer muita mobilização da cabeça, né? Há necessidade de correções cirúrgicas múltiplas, né? E emocional, né? Que é aquela dor importantíssima que fica ali no nosso subconsciente, que você não consegue esquecer, que acaba levando a situações cada vez mais críticas, né? Do ponto de vista ali emocional, de trato com os nossos parceiros, amigos, às vezes não quer entrar dentro de um ambiente social, enfim, não quer se apresentar, né? A sociedade por traumas emocionais. Como evitar a queimadura, né? É uma situação prevenível, então a gente deve buscar como evitar, né, ou como não deixar acontecer essa queimadura. Tá? Então, nós trouxemos alguns exemplos aqui, né? As mamães, os papais aí que estão nos assistindo, né? Não manuseiem alimento com o bebê no colo, nem o preparo da mamadeira não deve estar fazendo assim, né? Eu já vi casos, inclusive, que a hora que a mamãe colocou a água quente na mamadeira, o leite estava lá no fundo, ela foi dar aquela chacoalhadinha, tá? E a pressão da água quente espirrou todo o leite ali no bebê, né? Acabou acometendo olhos, e o bebê teve lesões graves aí, teve que fazer tratamento cirúrgico para recuperação parcial da visão, né? Um caso trágico que eu vi por causa de leite quente, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, né? Não deixe cabo de panela sobrando na beira do fogão, né? Nem vai lá buscar, vai explorar, né? Vai procurar saber o que tem ali dentro, tá? Ao preparar o banho do bebê também, cuidado com a água quente, às vezes pode estar morninho para você, pode estar muito quente para a pele do bebê, tem que ter cuidado com isso, né? Uma outra situação, né, principalmente dentro do ambiente escolar, né, a gente às vezes recomenda que, ao invés de usar o álcool em gel, né, use água e sabão, tá? Aqui tem ensinando, né, como lavar as mãos, e todos os professores e mantenedores de escola devem saber, né, dar esse tipo de orientação, tá? Cuidado para não entrar na onda desse carinha aqui, ó. Esse cara aqui está falando para a menininha que está aqui na frente, ó, olha ele mostrando a mãozinha, ó, o álcool está aí do seu lado, ó. Cuidado, não entra na onda desse cara aqui, hein? Água e sabão é mais seguro ali para aquele ambiente, tá? Não deixar a criança manipular sozinha o álcool, tá? O álcool sempre manipulado por um adulto, né? Ou por uma criança maior, mas sempre supervisionado. Nunca deixe a criança sozinha com esse tipo de material, tá certo? Ao comprar, né, o álcool em gel, procure observar se tem o símbolo do Inmetro, né? Hoje tem muito álcool em gel falsificado por aí que nem rótulo direito tem, tá? Então a gente nem sabe se aquela composição está adequada para evitar o coronavírus, né? Para matar o coronavírus, mas tem uma propriedade que pode pegar fogo e queimar, tá? Cuidado com o pagamento de promessas, cuidado com isso, olha, Vasco, Botafogo, tá difícil, galera, não adianta ficar acendendo tanta vela por aí, né, que esse ano tá difícil, tá? Então, orem, né, mas cuidado, na hora de acender esse tanto de velinha aí, tome cuidado, tá? Não afastem do lugar enquanto não apagar todas essas velas aí. Sem falar, né, em ambientes que não tem energia elétrica, né, ou
que falta energia. Não é uma situação comum aqui no Distrito Federal, mas em muitos lugares aí do nosso país há necessidade do acendimento de velas, né? Então, tem que ter cuidado, tá? Também está relacionado a muitos casos aí de queimadura, tá? Os fogos de artifício, né? Comuns aí nas festas juninas, no Natal, no fim de ano, né? Então, cuidado, né, com as faíscas que saem ali, pode cair num ambiente que tem produtos, né, que pega fogo muito facilmente, tá? E sem falar no barulho, né, que traz alguns transtornos aí às pessoas mais sensíveis, aos nossos pets, tá? Mas tomar cuidado, né? E não mirar para as pessoas, né, a hora que for soltar fogos de artifícios, tá? São causas importantes de queimadura. Até para quem solta esses fogos de artifício, né? A gente vê muitas vezes explodir na própria mão de quem está ali manipulando, né? Acaba tendo queimaduras graves na mão, na face, né? Que está muito próximo desses produtos aí. Então, cuidado com isso, tá? Algum exemplo, né, do bem que nós trouxemos aqui, uma panela sendo colocada na boca lá do fundo do fogão, né, um procedimento seguro na nossa cozinha ali do dia a dia, tá? Aqui eu trouxe de volta, né, isso aqui está fazendo sabão, tá? Então, olha, parece que está ficando gostoso esse negócio aqui, né? Então, você imagina a criança olhando, né, os pais, né, manipularem esse tipo de produto, né, está fazendo sabão com muita soda cáustica, e aí ela está só de olho, né? Na hora que o pessoal sair dali, eu vou passar o dedão e vou provar. Parece que o negócio está bom aí, né? Tá? Então, ter cuidado, né? Ao manipular a soda cáustica. Tá? A gente recomenda que usem sabão industrializado, de indústrias já reconhecidamente, né? Com produtos de qualidade, tá? Cuidado com o manuseio, né? Desses produtos aí domiciliares, tá? E aqui o controle remoto, né? A coisa mais comum é controle caindo, né? Todo dia cai e quebra mais um pedacinho. Daqui a pouco expõe a bateria, a pilha, né? E aí ninguém conserta, né? Então, cuidado, a gente falou que a pilha ou a bateria, né? De controles, de brinquedos, né? Também pode provocar queimadura, tá? Tanto pela carga elétrica que tem, quanto pelos produtos corrosivos que, acaso, podem saírem ali de dentro, né, das baterias e das pilhas, tá? Aqui nós vamos falar assim a cada item, né, da prevenção das queimaduras elétricas, né? Então, usar os protetores de tomada, né? Manter os aparelhos elétricos desligados das tomadas, que às vezes a gente não está usando um produto elétrico, né, um aparelho elétrico, mas deixa ligado ali na tomada para que as crianças passem por ali e comecem a explorar a situação, né? Se tiver uma tomada em desuso e puder encostar um móvel, né, escondendo essa tomada, é importante, tá? Evitar ligar aparelhos eletrônicos ali, né? Fazer aquela verdadeira gambiarra, né? Ligar 3 aparelhos, né? E os 3 ficam funcionando ao mesmo tempo, né? Vai superaquecer, aumenta o risco de queimar, né, o aparelho, provocar fogo, entrar em curto, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Manter os fios fora do alcance das crianças, não deixar as crianças brincarem com objetos metálicos, que eles podem enfiar ali dentro da tomada, né, e acabar levando choque, tá? Não deixar fios desencapados. Infelizmente, a gente vê vários casos de crianças que tomaram choque, né, porque foram mexer. Não, é que o fio tinha um lugarzinho que estava desencapado, e ela foi e pegou exatamente ali onde não devia, né? Na verdade, a criança não pegou onde não devia, né? Os adultos é que deixaram onde não devia, né? Tá? Que a criança vai pegar em tudo, vai explorar tudo isso aí, tá? Então, cuidado muito, né? O choque costuma ser fatal, muitas vezes, né? Se você não estiver por perto, tá? Olha aí, lindo, né? Bota a tomadinha ali e começa a apertar para ver a luzinha acender, né? Tá? O bebê vai explorar isso aí tranquilamente. Se você der bobeira, deixar aparelhos, equipamentos como isso aí, ele vai inventar moda, tá? Ele já viu alguém fazer isso
e vai tentar repetir, né? Então, o risco é muito grande de sofrer uma queimadura por choque elétrico aí, né? Tá? Então, assim, as queimaduras, elas representam, né, um acidente prevenível, como nós falamos aí, né? E uma das causas, né, de significativa morbimortalidade, quer dizer, de provocar traumas e até óbitos, né, importantes. Traumas importantes, né, e até óbito. Podendo deixar sequelas físicas, né, às vezes incapacitantes, comprometer a saúde mental ou mesmo ser fatais, né? O tratamento, como nós falamos, ele é doloroso, muitas vezes demora bastante para fazer a recuperação diária de queimadura extensa ou profunda, né? Muitos acidentes ocorrem por falta de informação de nossos cuidadores, tá? E por dificuldade deles perceberem os perigos dentro da própria residência. Então, na maioria das vezes, é na nossa residência que isso acontece, tá? Normalmente, no ambiente escolar, é um ambiente mais seguro, e a gente sempre tem falado isso, tanto para a Covid também, as escolas têm adotado protocolos de segurança, como adota também para a parte de queimadura, né? A gente tem certeza que todos os profissionais que estão nos ouvindo aí têm cuidado com esses detalhes aí, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês era mais ou menos isso, uma situação bem simplificada, para o entendimento ficar fácil, né? E a gente se coloca, assim, à disposição para comentar sobre alguns questionamentos, né? Acho que o Dr. Ricardo também se faz presente e pode pode colaborar aí com mais detalhes, maiores detalhes, né? Ele que lida diariamente com esse tipo de situação e está por trás aí de campanhas, né? Para evitar as queimaduras. É isso aí, André. Muito obrigada, Luiz, pela sua colaboração mais uma vez, pela aula, né? Eu acho que são dicas muito interessantes. A gente faz parte da consulta de puericultura, do consultório ali, a prevenção dos acidentes de acordo com a faixa etária, né? Então, desde quando a criança começa a rolar no trocador, a gente vai falando para os pais, não pode ficar sozinha no meio da cama, né? E a partir do momento que a criança começa a se locomover, né, os cuidados realmente com acesso à cozinha, ao fogo. E nessa pandemia a situação realmente ficou mais complicada nesse sentido das crianças mais restritas em casa, em locais apertados, né? Nós temos uma situação econômica diferente no Distrito Federal, mas ainda tem muita gente passando aglomerado dentro das próprias casas, sem tanto com a questão da segurança. E com o uso do álcool a 70%, né, e o alerta para essa aula veio de um vídeo que eu vi do doutor Ricardo, né, alertando sobre isso, e depois os outros colegas aí que eu fui me atentar e ver, realmente eu já tinha visto um caso ou outro no consultório com o álcool, o sprayzinho ali na córnea, no olho, mas depois realmente chama a atenção a questão das queimaduras. O doutor Ricardo quiser colaborar um pouquinho, não sei se ele consegue, a gente não tinha programado para ele falar, mas se ele puder colaborar, como ele é o presidente da Sociedade de Queimaduras aqui do Distrito Federal, e sei que está numa campanha dura aí de prevenção, começando o Junho Laranja, para conscientizar as pessoas, né, da importância da gente supervisionar as crianças no uso desse álcool 70 e preferir sempre a questão da higiene com água e sabão. No momento que isso não é possível, que a criança faça esse uso do álcool, mas com supervisão, né? Oi, doutora, eu estou à disposição, se vocês... Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, graças a Deus. Excelente palestra do doutor e estou à disposição para a gente trocar ideias e pensar em formas da gente efetivamente conseguir sensibilizar as pessoas, né, para a importância da prevenção de queimadura, né? A questão do álcool, as queimaduras por álcool, a gente tem dificuldade até de distinguir o tipo de álcool que
que foi envolvido num acidente que envolve tanto adulto quanto criança, né? Porque o fato é que, com a pandemia, o álcool gel ele se tornou presente em todos os lares, mas houve a liberação também das formas mais inflamáveis do álcool nos mercados, e aí as pessoas estão utilizando o álcool para muitas coisas, não só para a antisepsia das mãos, né? Inclusive as populações com maior restrição econômica, elas acabam utilizando o álcool para cozinhar, haja vista a carestia que está o preço do gás, o GLP. E isso tem gerado realmente muito acidente. A gente vê também queimaduras, por exemplo, alguns anos atrás, ali naquele Mangai, houve um acidente terrível com uma criança em função na hora de trocar o álcool gel do rechô que mantém o alimento aquecido. E a gente tem visto que esse tipo de acidente acontece bastante e criança estando por perto acaba sendo, infelizmente, uma vítima também. Isso. Então, obrigada, Ricardo, pela sua presença, pelo alerta que você nos fez, né? E a gente vai continuar aí trabalhando junto nessa campanha de conscientização. Tem algumas dúvidas aqui, Luiz. Então, tem uma colega pergunta sobre algumas práticas comuns na população diante da queimadura. Colocar gelo, né, na queimadura ou esfregar o local queimado, tentar desgrudar as roupas do paciente. Como é que a gente faz? Como a gente falou, o gelo não, né? A gente faz o resfriamento do local quando é uma queimadura por calor, né? Com água corrente, né? A água a gente chama de água fria, né? Não a água gelada, tá? Então aí você faz o resfriamento local, você pode remover sujeiras, impurezas, né? Caso estiverem ali no local, tá? Se você não tem habilidade para fazer remoção de roupas, tudo que pode fazer remoção de pele também, é ideal que você cubra essa pessoa, remova o mais rápido possível para uma emergência, para que seja atendido por profissionais habilitados para dar esse tipo de assistência, né? Para que diminua os traumas, que às vezes a gente sem habilidade pode aumentar até as lesões, né? Então, e na remoção de roupas, se tiver pegando fogo, você vai cobrir primeiro, vai abafar primeiro para acabar esse fogo, né? A roupa rapidamente ela perde o calor, né? Não se mantém queimando ali, a não ser que seja uma roupa aí de um material mais inflamável, que hoje tem vários materiais aí sintéticos, né? E que às vezes a gente acha que não está, o fogo está debelado e não, pode continuar pegando, né? Mas de uma maneira geral a gente recomenda, né? Cubra essa pessoa, abafe ali, acabe com deixa a cabeça de fora, deixa ela respirando, né? Mas abafe o local, né? A região onde está pegando fogo, né? E remova essa pessoa o mais rápido possível com a emergência. Tem uma pergunta do Dr. Zaconeta. Sobre os celulares usados na tomada, se podem causar queimadura, né? De vez em quando a gente vê uma notícia assim na mídia sobre acidentes com celulares. O que você tem de orientação, Luiz? Celulares e celulares, né? Alguns, vamos dizer assim, de produção de baixa qualidade, né? Podem entrar em curto, e aí vai provocar o choque ou fogo, né? Podendo levar à queimadura, né? De quem está ali próximo, quem está manuseando esse tipo de equipamento, né? Isso, e os cabos, né? Muitas vezes a gente tem o celular, até, né, o cabo vai ficando velhinho e a gente ainda. Então, Se vai quebrando, né, o cabinho, vai aparecendo ali, embora a gente tenha que um tipo de corrente um pouco menos nociva, né, mas nem por isso fraca o suficiente para não provocar nenhuma lesão, né? Então, dependendo da situação, pode acontecer algum tipo de queimadura, sim. tem outra pergunta aqui no chat, Luiz, sobre qual a recomendação do álcool e gel quando entra em contato com o olho? Como álcool de qualquer forma, né, pode haver uma ação química ali no local, né? Então, o ideal é que você lave imediatamente, remova, né, esse tipo de substância ou qualquer outra estranha, né,
em contato ali com a área ocular, né? E busque assistência para que veja a profundidade da lesão, para que tenha tratamento imediato. Isso, avaliação do oftalmologista para ver se teve alguma lesão nessa córnea, nesse olhinho, né? Eu acho que respondemos as perguntas, Luiz. Mais alguma dúvida? Alguém lembrou de alguma coisa, doutor Zaconeta? Querem colocar alguma orientação ou lembrar mais alguma coisa? Então, é isso. Eu acho que a gente agradece a todos que participaram pelo interesse, né, nesse cuidado das nossas crianças. A gente lembra que cozinha, né, criança, que a partir de uma certa idade não dá para a gente tomar café e mexer panela, isso é muito importante. E as festas juninas, a gente tem que ter esse cuidado. Estamos entrando na época das queimadas aqui em Brasília, então atenção, né, aos cuidados com as queimaduras e principalmente nessa fase da pandemia, o uso do álcool gel, a criança, ou do álcool a 70%, precisa ter supervisão, tá bom? Mais uma vez, gostaria de agradecer e desejar uma boa noite para todos. A gente tem um próximo encontro e acompanhem nas mídias da Sociedade de Pediatria que nós vamos divulgando as próximas aulas, tá bom? Muito obrigada a todos. Próxima Obrigada. terça-feira, doutora Ana Luísa, né? Em gestão de corpo estranho. Corpo estranho, o que fazer, né? Já assim, de antemão, eu já vou falar uma imagem que a Ana vai mostrar, eu passei para ela hoje, né? Um menininho engoliu um parafuso. Então, é isso. A Ana já vai fazer constar aí na aula. Acho que ela acabou de sair, estava aqui com a gente agora há pouco. Gente, parabéns. Só lembrando aqui, Luiz, você citou um pouco a ingestão do cálcio, que eu acho que é importante, né? Que tem muitos pais, que é uma dúvida frequente, né? Que quando eles ingeridos, eles causam queimaduras, principalmente no trato gastrointestinal, e é uma situação comum os pais provocarem vômito, né? Então, é bem interessante lembrar que na ingestão de qualquer uma dessas substâncias, o que tem que fazer é não fazer nada e levar realmente a criança para o pronto-socorro. Só lembrando aqui, parabéns, Andréa, parabéns, Luiz, foi ótima a aula, aprendi bastante. Obrigada, doutora Renata. Gastro tinha que puxar para o lado dela, né? Não tinha como não falar, né, desses corrosivos, mas a gente... Boa noite, gente. Boa noite, gente. Parabéns, beijos. Quem puder entrar lá no site, na Pediatria Solidária, a gente está lá trabalhando, tá bom? Beijo.